Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 9 de novembro de 2020. Estupros, tráfico e mortes. Livro destrincha a história de João de Deus, parte 2. No dia 7 de dezembro de 2018, o programa Conversa com Bial levou ao ar mulheres que fizeram as denúncias iniciais que resultaram na prisão e na condenação de João Teixeira de Faria, o João de Deus, por estupro e outros crimes sexuais. O médium que fez fama internacional a partir da pequena Abadiânia, cidade no interior de Goiás, hoje respondem a mais de 350 processos. A celebridade e seu advogado negam todas as acusações. Para reconstruir a trajetória de João de Deus, o jornalista Chico Felitti, autor do elogiadíssimo Ricardo e Vânia, todavia, emergiu na história do médium e partiu para Abadiânia para ver como estava a cidade após a prisão do médium. Por lá, tentou ouvir moradores que o ajudassem em seu trabalho. Não foi fácil. Encontrou um povo que prefere não falar do passado. É preciso entender o silêncio dessas pessoas, o que não significa que se deva respeitá-lo. Este livro é um esforço para não deixar que o silêncio vença, escreve o jornalista em A Casa, a história da seita de João de Deus, que acaba de publicar também pela Todavia. A história de João de Deus é menos singular do que parece. Repete um enredo que encontramos com certa facilidade por aí: alguém esperto e dotado de supostos poderes que parte para um território onde o Estado é praticamente ausente e o povo implora por atenção e cuidado. Ao angariar seguidores, o sujeito se transforma num ator importante na região e cresce inclusive politicamente. Com a expansão dos negócios, a grana se avoluma e crimes de diferentes escalas começam a ser praticados: lavagem de dinheiro, contratação de capangas, subornos. Ficando no campo religioso, João de Deus se assemelha a gente como Osso, o líder da antiga comunidade Rajneeshpuram, nos Estados Unidos, e Jimmy Connors de Jonestown, na Guiana, que levou seus seguidores ao maior suicídio coletivo da história. Já na praia da pseudomedicina, lembra, com uma escala de sucesso de público absurdamente maior, os passos do sinistro Donnie R. Brinkley, que atuou nos Estados Unidos e no México e garantia curar seus pacientes apostando em práticas como o implante de testículos de bode. O brasileiro dizia sustentar sua seita sobre 3 pilares: fé, amor e caridade. Com intervenções como chupar feridas de pacientes e cuspir num balde o pus com as demais secreções, a partir da década de 1970 começou a cativar seu público. Cobrando por tratamentos e vendendo produtos supostamente milagrosos, João de Deus enriqueceu. Andava com escolta de uma dezena de homens fortemente armados, responsáveis por assegurar sua vida luxuosa. Crentes de diversas partes do Brasil rumavam para o interior de Goiás. A fama transcendeu as fronteiras. Dentre os que queriam sua atenção, famosos como Xuxa e Oprah Winfrey. Todos iam para Abadiânia em busca dos tratamentos oferecidos pelo médium, que garantia incorporar mais de 30 espíritos diferentes e curar qualquer tipo de doença. Na prática, todas as entidades agiam da mesma maneira, com leves mudanças de voz e gestual, efetuavam as mesmas cirurgias espirituais: raspagem de olho, inserção de uma tesoura pela narina, incisões no baixo ventre, no alto das costas e rente ao sulco da coluna vertebral. Elas até apresentavam os mesmos cacoetes gramaticais, preferindo a segunda pessoa à terceira cres, dedicas, esperais. Mas só diziam uma ou duas frases antes de abrir os trabalhos. Assim como o homem que as recebia, elas eram de poucas palavras, escreve Felitti em A Casa, e aqui voltamos para as partes mais interessantes do trabalho do jornalista.
Escrevi acima que, em Abadiânia, Chico encontrou um povo que se recusava a falar sobre o passado, mas sempre há exceções. E essas exceções, junto com o trabalho de pesquisa em arquivos e documentos, que sustentam o bom livro-reportagem. Nele encontramos, por exemplo, revelações sobre um dos golpes que João de Deus costumava aplicar. Ele pegava um cibazol, mascava bem, e se você passasse aquele pó na mão e depois jogasse na água, aquilo ficava vermelho. Então ele mandava a pessoa comprar água mineral e, depois de operar, pedia para jogarem água nas mãos dele. E parecia que escorria sangue, conta uma das fontes. Pessoas que se passavam por paralíticas para se fingirem curadas pelo médium também atuavam nas falcatruas. Os crimes de João de Deus extrapolam a falsa medicina. Em 1985, foi detido com 1 tonelada de minério radioativo extraído de um garimpo clandestino. Diversos assassinatos também rondam o seu nome na cidade que tinha sob os pés, realizavam enterros sem registros oficiais. E há os inúmeros casos de atentados sexuais. No livro, Chico registra coações, estupro de menores e ouve algumas das mulheres violentadas pelo médium. A gente faz cada coisa idiota na vida. Eu sei que vão pensar que eu sou uma idiota, mas na hora fazia sentido. Parecia que as coisas lá dentro não eram iguais às coisas lá fora. Eu acreditava que ia encontrar a cura lá, diz uma das estupradas. A narrativa de Chico alterna entre o passado de João de Deus e o que o jornalista encontrou em Abadiânia após a ruína do médium. A vida na cidade mudou radicalmente. Lojas fecharam, preços de hotéis despencaram e uma forte migração passou a ser notada. Sem o principal alicerce de sua economia, o lugar precisa se reinventar. Ou seguirá presa ao passado para proteger uma figura que já se foi. No livro dos médiuns, Allan Kardec nos alerta sobre os médiuns interesseiros, como tudo pode servir de exploração, nada de estranho que se quisesse também explorar os espíritos. Resta saber como os espíritos recebem isso, caso tentassem especular com eles. Digamos de início que nada se prestaria melhor ao charlatanismo e à agudo prestidigitação, assim como temos falsos médiuns e bastaria isso para termos fundado motivos de desconfiança. O desinteresse, pelo contrário, é a melhor resposta que podemos dar aos que só veem nos fatos o produto de habilidades, porque não há charlatanismo desinteressado. Médiuns interesseiros não são somente os que podem exigir um pagamento. O interesse nem sempre se manifesta pela ambição de um lucro material, mas também pelas pretensões de qualquer espécie em que se apoiam desejos pessoais. Essa é também uma fraqueza de que espíritos brincalhões sabem servir-se muito bem, aproveitando-a com habilidade e astúcia notáveis, embalando em enganos e ilusões os que caem sob a sua dependência. Em resumo, a faculdade mediúnica é concedida pela prática do bem e os espíritos bons se afastam de quem pretender transformá-la em meio para alcançar qualquer coisa contrária aos desígnios da providência. O egoísmo é a chaga da sociedade. Os espíritos bons a combatem. Não se pode supor que queiram ajudá-la, isso é tão racional que seria inútil insistir a respeito. O grau de confiança ou desconfiança que se pode conceder a um médium pago depende, antes de tudo, da consideração que o seu caráter e a sua moral inspirem, além das circunstâncias em que se encontra. O médium que, agindo com um fim sério e proveitoso, estivesse impedido de empregar o seu tempo em outra atividade e por isso mesmo dispensado de outras obrigações, não pode ser confundido com um médium especulador que premeditadamente fizesse da mediunidade um comércio.
segundo o motivo e o fim. Os espíritos podem então condená-lo, absolvê-lo ou até mesmo favorecê-lo. Na Europa e nos Estados Unidos a regra é o pagamento do trabalho mediúnico. Mas isso por falta de conhecimento do espiritismo e particularmente desse aspecto da mediunidade esclarecido por Kardec. Todos somos médiuns e podemos contar entre os familiares e os amigos muitos bons médiuns, bastando para isso organizarmos trabalhos sérios e sistemáticos, sem intenções interesseiras de nenhuma espécie. A mediunidade é uma faculdade humana. Esta foi a crônica do amanhecer de 9 de novembro de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.